Mas voltando para esse caso da China, Brasil, porque é bem interessante olhar isso. Os chineses não só deram esse carro lá para o governo federal brasileiro, mas estão anunciando investimentos aí numa fábrica na Bahia. Você acha que a China, que virou a grande fábrica do mundo... Aliás, eu vi que ano passado a China foi pelo 13º ano consecutivo o maior centro industrial do mundo, o maior centro exportador de bens industriais. A fábrica do planeta. A fábrica do mundo, essencialmente. Sim. Você acha que a China vai se abrir para levar suas empresas, as suas multinacionais, para industrializar outros países, até para aumentar o seu capital político e enfrentar o Ocidente? Será que eles vão mudar? Além do China 2025, eles vão, na verdade, ter uma estratégia de expansão multinacional? É uma ótima pergunta, porque isso vai implicar um papel institucional e de alcance geopolítico dentro dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, das relações deles com o CELAC, com a União Africana, e um turbo do Belt and Road, das novas rotas da seda, sem dúvida. Ou seja, você pode ter projetos de novas rotas da seda, como esse, por exemplo. Vamos fazer uma fábrica de BYD no interior do Brasil, vamos fazer uma outra na Argentina. Argentina não, porque a Argentina não existe no momento. Mas olha que coisa interessante que você falou. Quem veio ao Brasil, Pepe, foi o Wang Yi, né? Veio agora. E ele falou justamente... Maravilhoso! Ele deu uma coletiva aí, o Wang Yi? Isso. Ele deu um encontro com o Lula e ele falou o seguinte, quer dizer que, na verdade, aliás, o Lula falou em elevar a parceria estratégica China a um novo patamar e o Wang Yi falou o seguinte, que os projetos de investimento brasileiros do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, podem se integrar com a Rota da Seda. Putz, isso é maravilhoso. É isso, eu estava pensando em algo parecido. E aí o seguinte, aí na semana seguinte, olha que curioso, aí o Brasil lança uma política industrial. Nessa política industrial, as compras governamentais brasileiras, elas vão ter um incentivo para conteúdo local. Sim. Então, se a China quiser se integrar, por exemplo, aos investimentos brasileiros, ela vai ter que aumentar a sua quantidade de conteúdo local produzido no Brasil. Isso, então, exatamente. Existe toda uma... Eu acho que tem alguma coisa ainda que não está totalmente detalhada. Exatamente. E eu acho que eles estão começando... Rota da Seda, política industrial brasileira e industrialização brasileira em parceria com a China. Exatamente. Eu acho que pode ser algo aí bem interessante. Para eles é um parceiro estratégico, está dentro dos BRICS. O capital geopolítico do Brasil com os chineses é enorme. Geoeconomicamente, para eles, esse é o nosso parceiro fundamental em todas as Américas. Olha que interessante essa foto. E ainda por cima, como você estava dizendo, finalmente fazer o Brasil decolar de um estágio de industrialização que no momento está estagnado. Olha que interessante essa foto, né? Porque quando as pessoas pegam fotos do Blinken na China, de autoridades estadunidenses, em geral, eles estão numa posição de inferioridade. Essa foto foi muito bem pensada, né? As duas bandeiras. Muito bem pensada, porque... Bom, e eles estão fazendo um aperto de mão de brother, de brother, mas passando vitalidade. Não é um aperto de mão formal, passando é um aperto de mão de brother, exatamente. Eles estão no mesmo... As bandeiras no mesmo nível, eles estão no mesmo nível, estão sorrindo, olhando um no outro. Nossa, a linguagem corporal dos dois é muito significativa. Nossa. Eu acho que tem coisa nascendo por aí, viu, Pepe? Não, claro. E aí, ainda não está claro. Isso é que entra o BRICS 10 esse ano. O BRICS 10 esse ano é esse encontro, o Wang Yi com o Lula, por exemplo. Faz totalmente parte. Como, por exemplo, a maneira como os russos e os chineses estão incorporando, ao mesmo tempo que isso é super complicado, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã e Egito, que tem... Falar em divergências entre eles é até um eufemismo, né? E os russos e os chineses estão coordenando essa aproximação e a aproximação entre eles também. E, inclusive, entendendo as limitações.
por exemplo, tem um fator extremamente chave que ninguém tem uma resposta definitiva. Por que a reação da Arábia Saudita ao genocídio em Gaza tem sido tão pífia, no fundo? Se você perguntar para a elite russa e a elite chinesa, eles vão te dizer, a gente entende como é que chama, a sinuca em que eles estão. Toda a grana da Arábia Saudita está em dólares ou em pounds. Essa grana toda, esses fundos imensos, estão entre Londres e Nova York. Eles não podem fazer nada. Eles são reféns do sistema financeiro internacional, basicamente dominado pelos anglo-americanos. Eles não podem fazer nada. O que eles estão fazendo é diferente. É por trás. Por exemplo, eles poderiam ter ido de cara contra o Iêmen desde o começo, quando o Iêmen, por razões explicadas pelo primeiro-ministro do Iêmen na semana passada, ele disse: as nossas razões são religiosas, humanitárias e morais, para a gente impedir qualquer navio transitando no Bab el-Mandeb e no Mar Vermelho ir para Israel, ou vender alguma coisa para Israel, ou transportar alguma coisa para Israel. Você imagina um país pequenininho, no sul da Arábia, dividido, bombardeado pelos sauditas e pela coalição dos sauditas com armas americanas por 7 anos sem parar, ocasionando uma fome de massa no Iêmen, que ainda não foi extinguida. E depois eles foram obrigados, em 2022, a fazer um cessar-fogo com os Houthis, o que significou, na verdade, os Houthis ganhando a guerra contra a Arábia Saudita e a coalição toda, apoiada pelos americanos. Essa pequena névoazinha religiosa, humanitária e moral é capaz, com um movimento Sun Tzu, ok, agora a gente bloqueia o Bab el-Mandeb e só vai passar aqui quem a gente autorizar. Eles conseguem desestabilizar todo o sistema internacional de comércio, praticamente. É um negócio absolutamente extraordinário. É extraordinário. Os sauditas entenderam, por isso que eles não foram contra, e por que os chineses não falam absolutamente nada, onde os chineses, inclusive, poderiam sair perdendo dessa história, mas não, porque os Houthis falam praticamente todo dia. Navios chineses e russos podem passar aqui a hora que eles quiserem, e eles continuam trafegando a hora que eles querem, pelo Bab el-Mandeb e pelo Mar Vermelho. Ou seja, só quem está comercializando com Israel. Os Houthis, então, podem ser chamados depois como, vamos dizer assim, força especial do BRICS, né? Alguma coisa desse tipo. Nossa, né? Leonardo, bom, essa pena que não está pronta, é a coluna que eu escrevi para o The Cradle, que deve sair hoje à noite aqui no Oriente Médio, sai hoje à noite. Nessa coluna eu manifesto o meu maravilhamento, pode-se dizer maravilhamento? Não, maravilhamento não, ok. Pode ser, o seu, vamos dizer assim, deslumbramento, vamos dizer assim. Na verdade, o meu deslumbramento basta um movimento geopolítico, geoeconômico, é o famoso o bater de asas de uma borboleta que provoca um terremoto, né? Efeito borboleta, coisa, né? É o efeito borboleta. Os Houthis são o efeito borboleta do início de 2024. Olha, que foi tão extraordinário. Os americanos não sabem o que. Eles estão desesperados. Porque, vamos. Ok, qual é a reação? O plano A, a reação deles. Vamos bombardear tudo. Primeiro, eles não sabem onde estão, como é que chama? Na verdade, enterradas os mísseis e os drones dos Houthis. A inteligência no terreno dos americanos, como sempre no mundo inteiro, isso é o que eu vi no Afeganistão, o que eu vi no Iraque, por exemplo, é nula. Então, eles não têm ideia do que eles estão bombardeando, o Pentágono está bombardeando. Segundo, os lacaios todos falam, nós não vamos entrar nessa história, né? É muito complicado. Aí o que faz a União Europeia? Tudo bem, a gente monta a nossa frotazinha aqui, mas vai ter só 3 navios, porque a gente não pode ter mais, entende? Aí os ingleses, os franceses, os italianos falam, a gente entra, não sei o que. A Eslováquia, que não tem navio, falou, olha, a gente entra também, mas a gente não tem navio.
o que é, na verdade, é uma piada, né? de mau gosto. E os Houthis continuam, mesmo bombardeados praticamente todos os dias pelos Tomahawks americanos, eles continuam atacando navios que vão para Israel. Não mudou absolutamente nada. Ou seja, você poderia imaginar algo nessas dimensões há apenas 6 meses atrás? Não. Ninguém poderia. Todos os cenários que a gente tinha na cabeça há anos se os americanos ameaçarem bombardear o Irã fecha o Estreito de Hormuz. Que, na verdade, para eles é muito fácil, porque eles têm minas dos 2 lados do estreito. Seria facílimo. E aí tem várias projeções, inclusive a projeção oficial da Goldman Sachs na época, isso faz uns 5, 6 anos, de que isso ia desestabilizar todo o sistema financeiro internacional, porque ia quebrar toda a pirâmide de derivativos, onde há divergências quanto ao tamanho dessa pirâmide. Alguns falam entre centenas de trilhões de dólares, e existem estimativas de que isso passa de quadrilhões de dólares, que é essa pirâmide de derivativos que é cassino capitalismo a um extremo, né? E isso alavanca esse funcionamento do capitalismo de cassino no mundo inteiro. Agora vem os Houthis, eles vão num lugar muito mais nevrálgico, ou tão nevrálgico quanto o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é nevrálgico para o Golfo Pérsico. O Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho é nevrálgico para boa parte do Ocidente, para a Europa inteira. É ultra nevrálgico. Então, é o seguinte, essa piscina aqui, quem manda o Baywatch dessa piscina, dessa praia aqui, sou eu. Eu estou rindo aqui, Pepe, porque o Itaí está dizendo o seguinte: o Elon Musk ficou bravo, tal, pelo seguinte, eles estavam jogando xadrez com a BYD, né? Aí não valeu, os chineses deram checkmate sem avisar. Eu vou te dar um checkmate na próxima rodada, né? Falar nesse efeito borboleta aqui, Pepe, olha só, ele teve efeitos até na Austrália, tá? Final do Australian Open, Aryna Sabalenka, bielorrussa, com a chinesa Qin Wenzheng. E é muito interessante quando a gente olha o Australian Open, porque as tenistas que são da Rússia ou da Bielorrússia não tem bandeirinha, não tem país, bandeira, não tem nacionalidade. Elas vêm da terra do nunca, né? Elas vêm da terra. Exatamente, elas vêm da terra do nunca. Yeah. E aí foi tão legal, né? Você ver assim, bom, não é nada contra a tenista ucraniana, mas lógico que existe uma super torcida do Ocidente pelas ucranianas, mas a ucraniana perdeu da chinesa e a Sabalenka ganhou de uma estadunidense. Então, os Estados Unidos perderam para a Bielorrússia e a Ucrânia perdeu para a China. Então, a final vai ser BRICS, Pepe. A final vai ser uma final BRICS, exatamente. Eles podem fazer torneios BRICS, onde a final, inevitavelmente, vai ser uma final BRICS. Exatamente. Não está fácil a coisa para o mundo anglo, viu, Pepe? Já pensou uma final de futebol Etiópia contra Brasil? E a Palestina e a Síria se classificaram também na Copa da Ásia. Nossa, estava todo mundo torcendo para a Palestina. Exatamente. Eles ganharam de Hong Kong. Tem alguma coisa. Esse efeito borboleta está produzindo muitos efeitos aí no mundo, viu, Pedro? É brutal, absolutamente brutal. Mas os Houthis, uau. É muito impressionante. Eu entrei de cabeça, eu fui até o século VII para descobrir as raízes da história toda. Aí eu fiz uma ligação com Ibn Khaldun, e o fato de que a família do Ibn Khaldun era iemenita. E o Ibn Khaldun depois revelou-se um dos maiores intelectuais islâmicos da história. E a noção que ele cunhou, uma das principais, é uma noção que se chama asabia, em árabe. A-S-A-B-I-Y-Y-A. Essa palavra tem vários... A árabe é uma língua riquíssima, né? Tem vários significados para cada palavra. Essa palavra, um dos principais significados é... Sabe o velho francês esprit de corps? Team spirit? Espírito de equipe? É isso. E isso em termos tribais. Então, o que os Houthis estão fazendo isso? Eles estão mostrando para o mundo inteiro que se você pode ser uma pequena tribuzinha, ou um pequeno grupo, um pequeno clã, etc., e num país quase devastado, mas se você tem um espírito tribal, um espírito de equipe, e você se guia por
ditames religiosos, humanitários e morais, como o primeiro-ministro explicou, tudo bem, você pode virar o mundo de ponta cabeça. E eles estão virando o tabuleiro de ponta cabeça. É absolutamente extraordinário. Nossa, eu não consigo imaginar nada mais. O ano está começando, né, Leonardo? A gente sabe que vem pela frente. Essa vai ser duro de bater, né? E aí, Pepe, voltando assim à derrota do Ocidente, né? Quando a gente olha, por exemplo, muitas pessoas cobram, mas por que a Rússia e a China não entram nessa questão palestina, resolvem a situação? Quer dizer, Isso eu posso te responder já. Não, eu vou te pedir para responder, mas sim, aí eu vou colocar uma hipótese. Será que eles querem assistir à autoimplosão do Império? A desmoralização do Império? Uma autocombustão, como a gente está vendo? Eu diria que conceitualmente e filosoficamente, no fundo do inconsciente de Wang Yi, Xi Jinping, o Narishkin da inteligência externa russa, Putin, Medvedev, sem dúvida. Mas, não se esqueça, termos práticos, todos esses personagens são extremamente práticos, eles lidam com questões práticas de geopolítica. Eles estão vendo, o Iêmen está fazendo o nosso trabalho, sozinhos. Eles nem pediram nosso apoio. Eles fizeram uma sinuca de bico do tamanho do planeta inteiro. Eles armaram uma armadilha para o Império e o Império entrou de cabeça na armadilha. E agora eles não sabem nem como... Eles não sabem não só lidar com a armadilha, como achar uma saída da armadilha. Então, nós nem precisamos nos... como chama? Esqueci a palavra, desculpe. Estar investidos diretamente nessa história toda. O que a gente pode, e que está sendo criticado em diversas escalas progressistas e extremamente críticas, por que a Rússia não faz mais por Gaza? A Rússia está fazendo o máximo possível em termos diplomáticos. O discurso do Lavrov no Conselho de Segurança da ONU, no começo dessa semana, foi anteontem, se não me engano, mas foi um negócio absolutamente brutal. E ele deixou extremamente claro. Toda essa palhaçada que vocês fizeram com os acordos de Minsk, onde vocês assinaram e não cumpriram porque vocês não queriam, porque vocês queriam uma guerra, vocês não podem mais fazer isso com os palestinos. Vocês não podem mais parar de negar a existência e a viabilidade de um Estado palestino. Ou seja, diplomaticamente, você nem tem como ir mais do que isso. Não é que a Rússia vai começar a enviar armas para Ansarallah. Não é isso que funciona. Se eles precisam de armas, o Irã envia extra armas. Tudo bem. Os russos já falaram, isso veio do Putin, inclusive, não sei se do Putin diretamente, mas pelo menos do pessoal de inteligência e do Ministério das Relações Exteriores, a guerra de Gaza não é a nossa guerra é a guerra da Ucrânia. E isso é absolutamente correto. Eles têm que resolver a guerra da Ucrânia, preferencialmente esse ano. Porque eles sabem perfeitamente que se isso for postergado, os americanos vão dar um jeito de inventar justamente um impasse, dizer, olha, tudo bem, a gente para no momento e vamos conversar, etc. e tal, e não se conversa nada, tudo que for assinado você não pode acreditar, porque você não pode acreditar num império que não respeita nenhum acordo vocal ou assinado, e eles vão voltar mais tarde. E já tem indícios de que a guerra na Ucrânia pode mudar para um negócio muito mais brutal do que é agora. E eu não sei se isso foi noticiado por vocês ou no Brasil até agora. Os americanos estão desesperados em se livrar do general Zaluzny, que é o comandante das Forças Armadas ucranianas, que é um general velha guarda, estudou com os russos, etc., que faz guerra velha guarda. Eles querem botar o chefe da inteligência militar, o Budanov, que é um cara que é basicamente um psicopata. Ou seja, o que isso vai... Eu vi no seu X, você colocou isso. Sim, eu fiz um Twitter sobre isso, linkado com a entrevista do Budanov para o Financial Times,
onde o cara do Financial Times estava naquela posição que a gente conhece muito bem, face a face ao Budanov, né? Bom, o Budanov, basicamente, se ele virar o chefe das Forças Armadas ucranianas, vocês podem escrever o horror que vai... A CIA vai tomar conta da guerra na Ucrânia, não vai ser mais generais da OTAN, que é o que está sendo até agora, enquanto a gente está falando, ainda são generais da OTAN que controlam a guerra na Ucrânia. Se entra o Budanov, vai ser a CIA. E o que vai acontecer? Vai ser uma guerra à la CIA, que é uma guerra de terror, onde eles são especialistas, uma guerra onde eles vão querer matar o máximo de russos possíveis e uma guerra onde eles vão estar atacando infraestrutura russa dentro do território russo. E os russos sabem disso. Ou seja, falando nisso, como é que foi a história do avião? Quer dizer, esse avião... Eu ia falar para vocês da história do avião justamente porque ontem, logo depois que aconteceu, amigos meus e fontes, eles falaram, olha, a gente tem a lista dos 65 prisioneiros de guerra. Eles me mandaram a lista e vários de nós, não só eu, mas vários canais, nós todos publicamos a lista com os 65 nomes, com a data de nascimento de todos eles, e essa lista foi verificada, segundo os nossos informantes, pelo Ministério da Defesa russo. Ou seja, provando que era um avião cheio de prisioneiros de guerra que estava indo para o local determinado com as autoridades ucranianas para fazer a troca, e tinha um outro avião atrás que não foi atingido pelo míssil. O total era 192, dos dois lados, né? Ou seja, qual a única explicação plausível para o que aconteceu? A atual guerra de poder interna em Kiev, onde, de um lado, tem Zelensky e todos os seus assessores, que são todos controlados pelos americanos, basicamente controlados pela CIA e pelo Departamento de Estado em diversos níveis, o Zaluzny e os seus assessores da OTAN do outro lado, e no meio, o Budanov, que é um personagem, como a gente disse, extremamente complicado, porque é um psicopata absoluto, que é uma ligação direta com a inteligência americana, ou seja, é CIA e MI6 ingleses e inteligência polonesa. E a briga o dogfight, a briga dos ratos, chegou a um nível absolutamente insustentável. E vai ter que ter uma definição mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, até o mês passado estava se pensando que os americanos queriam se livrar do Zelensky para botar o Zaluzny. Não. A história real eles querem se livrar do Zaluzny para botar o Budanov. Essa é a história. E a história de um míssil atacando um avião russo em território russo que está entregando prisioneiros de guerra ucranianos de volta à Ucrânia é um negócio que tem que embaraçar uma ala dessa briga de ratos. Adivinha quem vai sair mais embaraçado dessa história toda? O Zaluzny. A Rússia fala em ação terrorista, né, ucraniana. Mas, Leonardo, em qualquer país do mundo, isso é um ato terrorista. Você combina com um adversário uma troca de prisioneiros, você bota os prisioneiros do adversário num avião, você está indo fazer a troca e o adversário solta o míssil em cima do seu avião. É evidente que é um ato terrorista. Mas é tão ato terrorista que os russos pediram uma reunião especial no Conselho de Segurança da ONU para analisar tudo isso, e adivinha o que fez a presidência francesa? Não pode ser hoje, está muito difícil. Vamos adiar para amanhã. Ou talvez para... Amanhã é hoje, quinta. Ou talvez eles adiem para amanhã, sexta. Eles sabem. E eles estão esperando... E aí, ucranianos, como vocês vão explicar? Vocês têm uma resposta para isso? E a resposta que a inteligência militar ucraniana deu, eles fizeram um tweet deles, que é um negócio absolutamente espantoso, porque é basicamente eles confessando que foram eles mesmos. Os russos não falaram para a gente que eles estavam fazendo essa troca, etc e tal. Aí os caras lá na defesa antiaérea soltaram um míssil.
Eles confessando que foram eles mesmos. Agora, como você vai spin um negócio desse? Não dá. É impossível, entende? Ou seja, os russos sabem que a situação entre Rússia e Ucrânia e no front vai ficar muito mais complicada nos próximos meses e pode justamente, se os ucranianos entram nesse plano B de atacar tudo que for possível com armas da OTAN dentro da Rússia, os russos vão ter que ter uma resposta, você pode imaginar, né? Absolutamente brutal e que vai direto contra a OTAN e contra os americanos. E aí é que a gente entra naquela escalada do famoso relógio de vezes 5 minutos para meia-noite, aí vai estar 30 segundos para meia-noite, né? E isso tudo eu tentei colocar para vocês como a razão principal em que a Rússia não se envolve mais em Gaza. Eles estão concentrando todos os esforços deles diplomáticos no Conselho de Segurança na ONU, pedindo o cessar-fogo, apoiados por grande parte do Sul global e enfatizando, como o Lavrov enfatizou essa semana, temos que começar a discutir o futuro do Estado palestino. E os chineses, como a gente sabe, os chineses são sempre na retaguarda. Não se esqueçam, essa é uma parceria estratégica entre Rússia e China. Eles combinam todas essas coisas no mais alto nível. Então, os russos têm um papel mais ativo e os chineses por trás, mas quando eles falam alguma coisa e é uma declaração oficial, seja do Ministério das Relações Exteriores, num press release, ou do Wang Yi, defendemos incondicionalmente um Estado palestino e tem que se começar a discutir isso agora. Ou seja, é a mesma posição dos russos. Pepe, chegou uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que volta para o livro do Todd. Sim. Que a melhor coisa que poderia acontecer seria, para a Europa, né, na verdade, o desaparecimento do Império. Desaparecimento do Império da Europa. Isso. O contexto é fundamental. Essa consciência está crescendo na Europa? Já existe, vamos dizer assim, a formação de um pensamento crítico anti-imperialista ou não, dentro da Europa, além do Todd, enfim. Você falou do neto do De Gaulle, enfim. Pois é, tem, digamos, bolsões, né? Tem bolsões. Aqui na França, por exemplo, está começando a aparecer bolsões. Eu não vou dizer dentro da Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional aqui é patética, absolutamente. Então você vê um ou outro deputado que tenta escapar um pouco da narrativa padrão, etc. e tal. Mas você vê em independentes, você vê em, por exemplo, como o Todd, um historiador, demógrafo, sociólogo, antropólogo independente, você vê o Pierre de Gaulle, que vai montar o seu próprio partido, você vê em alguns que estão dentro do Rassemblement National da Marine Le Pen, com tudo que a gente possa achar da Marine Le Pen e do partido e do pai dela, etc. Mas tem gente bem preparada e tem gente progressista e com uma visão um pouco maior do que a janelinha da União Europeia dentro do Rassemblement Nacional. Em opinião pública, na Alemanha, por exemplo, a gente está vendo o gilet jaune deles. O movimento dos campos, a revolta camponesa alemã com os tratores, na França também é um movimento de baixo para cima. Contra tudo, contra a oligarquia totalitária, contra Bruxelas, contra esse governo de, entre aspas, Scholz e Annalena 180 degrees. É sensacional. E é apoiado pelos camponeses holandeses, pelos camponeses franceses, que agora começaram a se mobilizar aqui também. Ou seja, talvez seja mais, digamos, auspicioso para nós todos acreditar que vai ser um movimento de grassroots, de baixo para cima, que vai surgir nas classes, no campesinato e nas classes operárias através da Europa, do que em política institucional. Pepe, olha só, deixa eu ler aqui alguns comentários, porque chegou por favor. Interessante. Vamos lá, eu vou ler em bloco, tá? Por favor. Você vai ler em bloco, tá bom. Vou ler em bloco, muita gente se manifestou. Okay. O Cláudio Alves, Pepe, parece que os nazis sionistas não têm nenhum plano claro, agem apenas por instinto. Palestinos não vão desaparecer.
Leonardo, qual o maior obstáculo para sairmos do Tratado de Não Proliferação? Os Estados Unidos, os militares, a mídia brasileira, né? Aqui no Brasil são vários obstáculos. A Roberta Graff, abaixo o sionismo, Netanyahu preso. Diogo Silveira, Pepe, qual a história por trás do ataque iraniano à base do Mossad no Kurdistão iraquiano? Porque eles sabiam exatamente que era uma base, eles sabiam que esse magnata curdo trabalhava para o Mossad, e eles sabiam que era o quartel-general do Mossad no Kurdistão iraquiano. Eles sabiam tudo, eles estavam aguardando um momento. A Guta dizendo assim, saudades de você na nossa querida DD Geopolitics. Marcelo eu vou fazer uma com eles o mês que vem. É DD Geopolitics. São duas garotas, elas são bárbaras. Eu vou fazer uma com eles o mês que vem. Fantástico. Marcelo dizendo, se Palestina e Israel forem derrotados em Gaza, quem vencerá? Né? Será que no médio prazo veremos uma Arábia Saudita, né, mais forte? Fernando Baia, Maria Zakharova dizendo que a Alemanha tem experiência suficiente para apoiar Israel e executar o genocídio em Gaza. Essa é a citação da semana, né? Exatamente. Pegando isso, Pepe, amanhã a Corte Internacional de Justiça vai se manifestar. Sim. Importantíssimo. O que você espera disso, Pepe? Eu não estou muito otimista, Leonardo, porque a pressão, a famosa pressão nos bastidores, pelo que a gente soube, foi brutal. Na verdade, o outro lado, eles têm quase todos os votos. O problema da África do Sul, a África do Sul tem que ganhar votos. E é complicado. Você viu que tem muitos juízes do Ocidente, né? Esse você pode descontar, basicamente. Tem um juiz brasileiro, né? Eu assumo que o juiz brasileiro vai votar. Bom, você conhece alguma coisa sobre esse juiz? Não, mas eu não colocaria a mão no fogo por juízes brasileiros. Né? Pois é. O Vicente fala, estava muito chato a internet antes de cair aqui. O Eurico dizendo, frio não mata vírus. O Anselmo, volta a fita, né, que chegou atrasado aqui, mandando um abraço também. O do Itaíru já tinha lido, vamos lá. A Guta dizendo, e o plano é fechar o Estreito de Hormuz também. Viva os Gutis, né? Também. Eles têm um plano, Leonardo, que isso eu coloquei no texto que deve sair hoje. Eles começaram a, digamos, fomentar a ideia do que eles chamam de Triângulo de Al-Aqsa. Sabe o que é o Triângulo de Al-Aqsa? Eles querem bloquear o Bab el-Mandeb, o Canal de Suez e o Estreito de Hormuz. Não dá. Eles não têm hardware. Eles não têm tantas borboletas assim, né? Não, eles não têm. Exatamente. E no caso do Estreito de Hormuz, isso é uma decisão iraniana. Tudo bem que o Irã apoia os Houthis, mas o Irã só tomaria essa decisão, e isso é algo, como a gente vem acompanhando essa história há anos, todo mundo sabe que o Irã só tomaria essa decisão, que é uma decisão que aí desestabiliza o mercado de energia planetário inteiro e financeiro, se o Irã estivesse atacado diretamente pelos americanos. Ainda não estamos nesse ponto. Embora o plano A dos neocons, não se esqueçam vocês todos, ainda é Bomb Iran. Vocês lembram, né? Vocês lembram de 2005, 2006? Rumsfeld, Cheney, John McCain, quando estava vivo. John McCain, Bomb Iran. Nada mudou. Nada mudou. A obsessão fundamental do que a gente chama de ziocons, os zionistas neocons americanos, é bombardear o Irã e câmbio de regime. Isso não muda nada. Tem uma intuição do Michael Hudson, Leonardo, essa eu tenho que contar para vocês, porque é brilhante. O Michael Hudson deu entrevista para o meu amigo Danny na semana passada, aí lá no meio, sabe, ele vem com uma formulação que ninguém até agora fez, e muito menos da maneira concisa e direta como o Michael é capaz. Ele disse que agora o Império tem duas guerrilhas, dois exércitos auxiliares no oeste da Ásia. Israel e o Estado Islâmico. A profundidade disso, a gente precisaria justamente uma live inteira só para esmiuçar o que isso significa. Muito bom, hein? Não, é brilhante, é absolutamente brilhante. E que eu saiba, ninguém colocou nesses termos
a não ser o Michael Hudson nessa entrevista da semana passada. Eu citei essa entrevista numa outra matéria que vai sair essa semana, mais tarde essa semana. E, na verdade, por que ele citou isso? Porque o Michael percebeu que a gente está voltando, mais ou menos, por vias tortas, enviesadas e perversas, à situação do imediato pós-11 de setembro. O que os neocons queriam depois que aconteceu o 11 de setembro? Eles não queriam ir no Afeganistão e bombardear o Afeganistão. O Rumsfeld mesmo, na época, falava: não tem o que bombardear no Afeganistão. Palavras do Rumsfeld. Eles queriam o Iraque, porque isso já tinha sido conceptualizado no projeto para o novo século americano, tudo que eles estavam discutindo há anos, e que precisava de um Pearl Harbor para acontecer. Palavras deles, palavras escritas no projeto Novo Século Americano. Então, o que eles queriam no Iraque? Eles queriam não só ir lá e tomar conta do petróleo inteiro, que eles não conseguiram depois, mas na época eles não sabiam, mas eles queriam montar uma armada guerrilha de reserva para combater todos os estados limítrofes, não só o Iraque, mas os estados limítrofes, e aliviar a barra para Israel. O que isso explica? O nascimento da Al-Qaeda em Iraque, que foi a primeira encarnação. A Al-Qaeda em Iraque surgiu em 2003. Durou até mais ou menos 2010, no máximo. Aí a segunda encarnação foi o ISIS, o Exército Islâmico, pelo al-Baghdadi, que era um agente da CIA. Isso todo mundo já sabe hoje, que o al-Baghdadi era um agente da CIA. Depois se proclamou califa numa mesquita em Mossul. Ou seja, o interesse dos americanos basicamente era dividir para reinar, usando um exército de mercenários, uma legião estrangeira árabe, dentro do mundo árabe. Vocês lembram quando, no máximo, o Estado Islâmico, no máximo, eles atravessaram da Síria para o Iraque e ninguém... Vocês lembram do famoso comboio de 500 Toyotas atravessando o deserto de dia, sem ser bloqueado por nenhum míssil americano? Porque esse era o exército reserva americano, era o exército mercenário árabe americano, como os americanos fizeram uma legião estrangeira árabe no Afeganistão no começo dos anos 80. É a história que o meu amigo Alistair estava envolvido nessa história, Leonardo. A gente teve discussões, o Alistair me contando, ele negociando com mujahedins e com árabes em Peshawar. Quantos caras a gente vai mandar para ir para o Afeganistão para ir lá combater os soviéticos? Ou seja, eles sempre fazem a mesma coisa. Isso que eu estou tentando explicar para vocês agora. Esse exército de reserva, essas legiões estrangeiras, são as legiões que fazem o trabalho sujo do Império. Hoje quem faz é o Exército Islâmico. E isso nos leva a crer que já está em andamento, inclusive, o Exército Islâmico vai ser ressuscitado pelos Estados Unidos esse ano. Sem dúvida nenhuma. E daí essa intuição do Michael, Leonardo. E o Michael percebeu que o Israel ataca por um lado, o ISIS ataca por um outro, e o mais importante, o Exército Islâmico nunca ataca Israel, que é o CQD da história. Exatamente. E aí, Pepe, olha que curioso, né, você mencionar isso. Você falou assim, quer dizer, duas guerrilhas aí no Oriente Médio. Olha o que aconteceu na América do Sul ontem, né? Só para dar uma pincelada aqui, ó. Tribunal Constitucional do Equador aprova a presença militar dos Estados Unidos no país. Meu Deus, não é possível. Eles abriram as pernas para o Pentágono. Aconteceu uma coisa muito esquisita semana passada, retrasada. Traficantes invadem uma rede de televisão e aí eles entram armados. O apresentador, por favor, vão embora, traficantes, tal. Aí o embaixador estadunidense se reúne com as autoridades do Equador e eles aprovam a presença militar estadunidense no país. É uma base. O Equador não vai ser uma base. O Equador será um país base, vamos dizer assim, né? Vai ser o que eles chamam de lilipads, Leonardo. Lilipads são mini bases que não são contabilizadas como bases, são hubs, como é que chama? São nós militares. Será que eu estou errado? Me corrija se eu estiver errado.
Antes do Rafael Correa, os americanos não estavam tentando fazer a mesma coisa no Equador? Antes do Rafael Correa chegar ao poder? Eles tentaram fazer antes, tinha uma base lá que o Rafael Correa desfez. Isso, o Rafael Correa desfez a base. Mata alguma coisa, esqueci o nome. Matanças? Aqui. Não. Não é Matanças, não, tem um nome parecido. Aí ele desfez essa base e logo depois, quer dizer, quando na verdade houve Lava Jato aqui no Brasil, tudo que aconteceu na América Latina, os governos que vieram depois, Lenin Moreno, etc., retomaram essas relações carnais, vamos dizer assim, com o Império. Né? Base de manta, pessoal. Manta. Bom, dançou. O Pentágono agora está... No coração da América do Sul, Pepe. No coração da América do Sul. No coração da América do Sul. Exatamente. E a Argentina também está aí, né? A Argentina está lá, o anarcocapitalista está lá, mas o povo argentino está se levantando, viu, Pepe? Grandes multidões. Olha, não brigue com a classe operária argentina. Pois é. Não. Esses são badass mesmo. O jogo está complexo, viu? Está o Lula com o Wang Yi de um lado, os argentinos sendo, vamos dizer assim, na verdade, o governo argentino sendo desafiado pela classe operária. Você viu o discurso do Milei em Davos, Leonardo? Mas foi um negócio é muito interessante você falar desse discurso, porque as vozes do Império estão dizendo, escutem, ouçam. Nossa, mas ficaram tudo. O Klaus Schwab teve um orgasmo. Exatamente. O Elon Musk publicou um vídeo de uma... O Musk publicou o vídeo... Era um vídeo erótico de alguém, tipo assim, transando e olhando o Milei em Davos. Isso, né? Exatamente. A ereção vinha do Milei, do Elon Musk, vamos dizer assim. Era uma coisa... O que querem com esse Musk, com esse Milei, cara? O que o Império espera dessa figura? É a famosa... Eles têm vitórias táticas, né, Leonardo? Sempre, que depois se transformam em derrotas estratégicas. Esse é mais um exemplo. No momento é uma vitória tática. Eles conseguiram infiltrar o quinta coluna deles na Argentina, desestabilizar as relações Brasil, Argentina, China e Inter-Sul-América. Perfeito. Tiraram a Argentina dos BRICS, ou seja, várias vitórias táticas acumuladas, por enquanto. O que a gente não sabe é se esse negócio vai durar e se não vai ter justamente um movimento gilet jaune de baixo para cima na Argentina e expulsar esse cara e a Patrícia Bullrich e os outros. Né? São todos perigosíssimos. Todos perigosíssimos. Mas está no começo. Pode não durar... Pode durar alguns meses. Agora, se durar mais de um ano e se ele conseguir implementar esse plano completamente neopsicodélico dele... O pessoal vai ficar bravo comigo aqui, porque a gente vai ter que acabar alguns minutos antes, mas só quero olhar aqui, ó, Sideri dizendo, parece Star Wars, sim, Skywalker, e os Jedi estão vencendo o Império. A Janilson está dizendo que Iêmen nos orgulha, mandando um abraço. Guta está... Iêmen exatamente. E Rony Menezes dizendo assim, Pepe, como está a receptividade de suecos e finlandeses ante a provável adesão de seus países à OTAN? Obrigado pelas aulas de geopolítica. Mas isso não pode sair na mídia sueca e finlandesa. Não pode sair na mídia sueca e finlandesa, de jeito nenhum. Porque a Suécia é um país... Eu fui muito à Suécia no começo dos anos 2010. Eles me chamavam para palestras em Malmö e Lund. Aí eu fui várias vezes, Malmö e Lund, depois Estocolmo. Ainda bem que eu não entrei no esquema Julian Assange, né? De chegar uma maluca e falar, ele trepou comigo. E aí vinha um processo. Não aconteceu. Mas aí eu pude conhecer um pouco melhor a classe dominante sueca, que é um negócio... Uau! Aí a gente fala em outra live, né? E aproveitando que a gente está falando lá da Escandinávia, né? Olha aqui, sim, a Finlândia, a chanceler da Finlândia dizendo o seguinte, acabou o tempo para a autodefesa de Israel, e ela disse, enough is enough, acabou, né? Vamos dizer assim, essa solidão imperial, essa coisa toda do... A solidão ideológica do Império e dos Exatamente. Vassalos, o que Israel está causando é também um grande desconforto no Império, né? Na Europa. O desconforto, né? Nos vassalos, né, Leonardo? O Jardim, né? O Jardim está dizendo, poxa, está ficando feio, né? Justamente, isso é que por exemplo, o Michael fala
várias coisas que complementam o livro do Todd. Foi muito legal ler o livro do Todd e depois ver essa entrevista do Michael, porque é como se eles estivessem dialogando à distância, né? Eles pensam na mesma linha. O Todd, por exemplo, ele não pensa Ásia. Ele se centra no Ocidente. O Todd é um pensador europeu que pensa basicamente a Europa e a relação da Europa com os Estados Unidos. O Michael não. O Michael é um analista geoeconômico e ele pensa tudo. Ele pensa dos Estados Unidos até o extremo oriente russo e a Ásia inteira também. Como isso se coordena. Ele fala várias vezes na entrevista que o desespero do Jardim é que eles estão perdendo a corrida tecnológica. A corrida tecnológica, quem está ganhando a corrida tecnológica é a China, a Coreia do Sul, vários outros nós da Ásia, os russos que estão consumindo agora o terreno que eles perderam nos anos 90 e por causa de sanções também nos últimos anos, mas jamais perdem terreno em tecnologia militar, onde eles estão sempre à frente de todo mundo. O Jardim está perdendo essa corrida tecnológica. E quem, por exemplo, um chefe de empresa alemão, quando ele vê como o governo dele está desindustrializando todo o milagre alemão pós-guerra, não é à toa que eles estão em motim não declarado, todos eles. Como os alemães, como vocês devem saber muito bem, they stick to the rules, né? Eles seguem as regras como se fossem imperativos categóricos, é incapaz de ter uma solução um pouco mais criativa. Eles já teriam derrubado se fosse qualquer outro país, já teriam derrubado esse governo há muito tempo. Você imagina um governo que desindustrializa a superpotência europeia, que teria a capacidade de concorrer a nível internacional. E ainda paga a guerra da Ucrânia, né? E ainda paga a guerra da Ucrânia com a grana que eles não têm. Pois é. Olha, a gente para pensar, a Alemanha serve para a gente como consolo. Se o Império é capaz de fazer isso na Alemanha, então, olha, o que fizeram no Brasil... Pois é, se o Império é capaz de fazer isso com a Alemanha, e se o Império é capaz de, roubar mais de 300 bilhões de dólares de reservas do Banco Central russo e não acontece nada, eles são capazes de tudo. E é isso que o Sul Global inteiro está vendo. A gente tem que cair fora dessa história que esses caras são os psicopatas. Eles podem nos destruir amanhã com um cliquezinho. E podem mesmo. E isso é o que é o mais terrível. E agora, talvez essa seria a nossa conclusão. O Sul Global está percebendo que não só esse poder do sistema financeiro internacional desmesurado é capaz de destruir qualquer Estado-nação, mas quando existe algo como um genocídio em tempo real, mas é perpetrado pelos lacaios desse sistema, passa em branco. E qualquer coisa que você fizer não muda nada. A não ser, evidentemente, os nossos badass Houthis. Excelente aula do Pepe, gratidão 247, bom feriado. A gente está em feriado, hoje é aniversário de São Paulo, Pepe, você é paulistano. Nossa, eu nasci em São Paulo, eu vou ter que abrir um champanhe aqui. Ô Pepe, o que São Paulo representa para você? Você tem uma boa lembrança de São Paulo? Você gosta de São Paulo? Podemos fazer uma live só sobre isso? Vamos. Sabe por quê? Muita gente me pergunta. Muita gente me pergunta qual a minha relação com São Paulo. Eu sou paulistano e eu tenho um orgulho paulistano, sem dúvida. Ao mesmo tempo, eu sei tudo de horror que existe em São Paulo, né? E quando eu morava no Brasil, eu só vivi em São Paulo. Eu vivi no Rio, espiritualmente, mentalmente, porque eu ia todo fim de semana, etc. e tal. Mas a minha casa sempre foi São Paulo. E quando eu saí de São Paulo, né? Então, um dia a gente podia conversar sobre isso. Talvez seja muito interessante para a diáspora brasileira que nos assiste no mundo inteiro. A minha experiência pode ser muito similar com de muita gente que está hoje vivendo no mundo inteiro, né? São Paulo completa 470 anos e hoje também é aniversário da Universidade de São Paulo, que faz 90... Opa, onde eu estudei, pois é. Onde muitos de nós estudamos, né? Pois é. Que legal. Olha, vou celebrar. É isso aí. Pepe, obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Até a próxima. Obrigado a vocês.